Bom, senhor presidente, no grande expediente eu tenho vários assuntos, né, para trazer, né, sobre a nossa atuação, da nossa mandata popular. Mas eu quero ressaltar primeiramente que ontem, mais uma vez, nós realizamos mais uma plenária, deputado George, sobre o orçamento participativo. A gente está denominando essas plenárias de o povo no orçamento. E ontem, né, o tema a ser discutido foi sobre educação pública. Né? Essa plenária aconteceu lá no auditório da CUT, né, e teve a participação de alguns profissionais da educação que fazem um trabalho tão importante no nosso Estado em defesa da educação pública, em defesa de investimento, porque para que a educação pública seja realmente de qualidade, precisa de investimento. E é nesse momento de discussão do PPA, né, das leis orçamentárias, que a gente pode, de alguma forma, garantir investimento para essa área tão importante. E na plenária de ontem, teve a presença de 4 pessoas, professores, na verdade, a grande maioria, que contribuíram com o debate e sugestões para que a nossa mandata possa transformar em emendas ou proposituras, né, como indicação, sugestão ao governo do Estado para melhorar a nossa educação pública. Entre as pessoas convidadas estava a professora, né, e diretora da escola, jornalista Paulo Costa, lá do Bugio, né, que foi a professora que lutou para que uma adolescente trans pudesse participar dos Jogos da Primavera, desde nascimento, que trouxe várias reflexões importantes sobre gestão democrática. Né? Para fortalecer a nossa educação pública, precisa de ter gestão democrática. A outra professora foi a Cássia Maria. Ela é educadora da escola do MST, né, que é uma escola muito importante, porque, infelizmente, há um processo de criminalização do MST, e o MST, além da luta, né, a favor da terra, né, da reforma agrária, o MST faz um trabalho muito importante da educação do campo, educação popular, e também, na nossa avaliação, fez parte até da minha fala, o intuito dessa CPI, além, né, de estar os interesses do agronegócio, e também é uma tentativa de barrar essa educação popular, onde os saberes, a realidade daquele povo local, do povo do campo, do povo das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, né, possam ter esses ensinamentos a partir da sua identidade, das suas necessidades. Então, o MST, além da luta por reforma agrária, faz uma luta muito grande de uma educação popular, uma educação transformadora, uma educação libertadora, uma educação que desperte o senso crítico da população e possa ter consciência dos seus direitos, consciência da importância da mobilização e da luta para a garantia de direitos historicamente conquistados a tanta luta. Porque os direitos trabalhistas, os direitos humanos, eles não foram dados pelos governos porque eles achavam importantes. Todos foram conquistados com muita resistência, com muita luta, e contra a denúncia, né, desse sistema que domina a nossa política, esse sistema colonialista, esse sistema opressor, explorador, que muitas das vezes estão mais preocupados com os interesses, né, dos grandes empresários, em detrimento aos interesses da coletividade. A outra pessoa que foi convidada foi o professor lá da Universidade Federal de Sergipe e também um dos articuladores, componente do Observatório, né, de combate aos preconceitos nas escolas. Esse observatório, como tantos outros observatórios na Universidade Federal de Sergipe, é um órgão muito importante na garantia de políticas públicas, né, para a nossa população. E eu fiz
um debate sobre a importância da academia a partir das pesquisas, os movimentos sociais denunciando a negligência e a falta do Estado em certas áreas, e o nós legislativos, a partir dessas pesquisas e dessas demandas da sociedade civil organizada, a gente pensar projetos, proposituras e cobrar do governo executivo ações e políticas públicas para combater as injustiças e as desigualdades sociais no nosso Estado. Por último, o outro professor convidado foi o professor Cláudio, lá do Sindipema, que é o sindicato, né, dos profissionais de educação aqui de Aracaju, que fez uma fala tão importante sobre a valorização dos professores e das professoras para que a gente possa ter uma educação pública de qualidade. Além do investimento, né, nas escolas, nos espaços físicos, é importante também o investimento, né, na categoria desses profissionais, tão importante para todos nós, né, toda a nossa sociedade sergipana. Então, parabéns ao GT de Educação, foi uma plenária muito participativa, várias pessoas. O auditório estava lotado lá na CUT, então parabenizar a nossa mandata babadeira pela realização dessa sexta plenária. Ainda tem mais 6 plenárias, ao total de 12 plenárias, para debater o orçamento, né? O dinheiro deve ser destinado para quem mais precisa, e esse é o momento para que a gente possa, a partir da PPA e na LOA, no final do ano, contribuir para que nesses setores haja uma destinação de dinheiro para melhorar a qualidade, seja da educação, de saúde, né, de moradia, de mobilidade urbana. Bom, falando sobre mobilidade urbana, eu vou trazer aqui uma notícia importante, né? Porque a Justiça de Sergipe, presidente, determinou que a Prefeitura de Aracaju realize a licitação para o transporte público. A ação atende a uma solicitação do Ministério Público Estadual que foi provocado durante anos pelos movimentos sociais e também pela nossa atuação lá na Câmara Municipal de Aracaju. Eu fui uma das primeiras vereadoras a denunciar e reivindicar, né, a licitação de transporte público lá aqui em Aracaju, que infelizmente, né, há décadas, pela falta da não realização, está provocando sucateamento da frota, está prejudicando toda a população aracajuana. A decisão do juiz da 12ª Vara Civil de Aracaju, Marcos de Oliveira Pinto, prevê que seja realizada uma licitação referente a todas as linhas e itinerários já existentes e a serem criadas. O prazo de cumprimento da decisão, deputado Geórgio Passos, é de 180 dias. E o transporte público é um dos maiores problemas da nossa capital. Passagem cara, ônibus lotados, sucateados, frotas velhas, falta de transparência, falta de planejamento urbano, falta de linhas de ônibus nas periferias, nenhuma iniciativa para diminuir a emissão de gás carbônico. Ou seja, são vários e diversos problemas que precisam, né, ser enfrentados e que só podem ser resolvidos a partir de um plano de debate com a sociedade para construir um processo licitatório justo, democrático, que garanta o direito à cidade e que seja ambientalmente responsável. Edivaldo já está na sua 4ª gestão municipal e até agora a licitação não passou
de uma propaganda enganosa. Espero, com a pressão da justiça, esse tema seja tratado com seriedade exigida para resolver esse imbróglio que se arrasta por anos na nossa capital. Então, é uma conquista muito importante. Espero, né, que realmente saia essa licitação, né, do transporte público aqui em Aracaju. Falando ainda sobre mobilidade urbana, sobre a questão, né, do direito à cidade, a juíza titular, né, da primeira vara federal de Sergipe, Thelma Maria Santos Machado, irá realizar no dia 25 de agosto, deputado George Passos, às 9 horas, uma audiência pública relativa ao processo que tem como objeto o plano diretor de Aracaju. A audiência será realizada no Salão Nobre do Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, localizada na Avenida Dr. Carlos Rodrigo da Cruz, no bairro Capucho. O ato foi designado no bojo da Ação Civil Pública é um número muito grande, cujo autores são os Ministério Público Federal, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, CAL Sergipe, o Grupo Clilibé e algumas organizações não governamentais vinculadas à comunidade remanescente, né, do Quilombo Maloca, e a Associação Padre Luiz Lampé, né, e que contou com a articulação da assessoria jurídica da nossa mandata. No final do ano passado, foi concedida parcialmente uma tutela de urgência na referida ACP, além da intimação dos autores e réus da ação. Pela relevância do tema, a magistrada determinou que se oficiasse diversas autoridades e órgãos. Tudo isso aconteceu porque a Prefeitura de Aracaju descumpriu diversos instrumentos legais no processo da construção da nova proposta do plano diretor, incluindo a escuta das comunidades tradicionais de Aracaju, que é parte interessada nas discussões do planejamento urbano, como manda a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. E essa ação a gente protocolou porque a gente percebeu que o processo da revisão do plano diretor, que está há mais de 10 anos defasado, foi feito totalmente de forma irregular, somente 8 audiências públicas, sem a participatividade efetiva da população aracajuana. Por fim, senhor presidente, eu quero falar sobre uma situação que eu li, né, no G1 Sergipe, e fiquei muito triste em saber que o nosso estado, senhor presidente, é o segundo do país em número de casos de sífilis em bebês, ficando atrás do Rio de Janeiro, além de ser o primeiro em casos de doenças no Nordeste. Até o dia 1º de agosto, deputado Dr. Manuel Marco, deste ano, já foram registrados 255 casos de sífilis em bebês no estado. E o levantamento é da própria Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, que reconhece o problema, mas não aponta nenhuma ação ou política pública como solução. A doença é uma infecção que pode ser transmitida da pessoa gestante para o bebê durante a gestação e pode provocar aborto, lesões de pele, malformações e até mesmo a morte do bebê. Ou seja, é uma doença relacionada à saúde da mulher e da pessoa gestante que poderia ser evitada de atingir os bebês
se houvesse realmente prevenção e tratamento adequado no pré-natal. A incidência de sífilis congênita no Brasil tem sido crescente. Somente em 2021 foram identificados 27.019 casos, segundo dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a sífilis. E o número de casos pode ser ainda maior. E segundo a Fiocruz, o alto índice de sífilis congênita é indicador de deficiência na rede da assistência, uma vez que o diagnóstico da infecção na gestante durante o pré-natal e o tratamento adequado poderiam evitar a transmissão vertical. Sendo que o rastreamento da sífilis durante a gestação é fácil, com a realização do teste durante o pré-natal. E o tratamento também é considerado simples, barato e, mais importante, efetivo. O problema tem atingido, sobretudo, a população mais vulnerável, com taxas mais altas entre filhos de mulheres jovens, pretas e pardas, e com poucos anos de escolaridade, segundo os resultados da pesquisa divulgada em abril deste ano pela Fiocruz. O problema se torna ainda mais grave quando é observado seus efeitos nos riscos de mortalidade. Foi identificada uma dupla associação com riscos mais baixos de mortalidade entre crianças com sífilis congênita, cujas mães foram tratadas adequadamente, e risco mais alto de quase 3 vezes mais entre aquelas que não passaram pelo tratamento. Então, a importância de uma assistência de saúde, né, nesse processo, né, do pré-natal das pessoas que engravidam. É preciso também que o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, reforce as políticas de atenção e de cuidado da saúde da mulher, especialmente das mulheres e homens trans que estão gestando, porque é uma realidade, né, que está cada vez mais comum na nossa sociedade. Então, espero que, através dessa provocação, além de apontar o grande número de sífilis congênita, o governo do Estado divulgue, né, uma ação realmente que garanta essa diminuição, tirando, né, o Sergipe do segundo posto, né, nesse caso, né, de casos, né, dessa doença que pode ser evitada. Então, espero, né, que o governo divulgue logo uma ação urgente para diminuir essas mortes, né, dos bebês, e também diminuir que essas crianças nasçam, né, com essa doença. Então é isso. Muito obrigada, senhor presidente. Até amanhã. Uma boa sessão a todas, todos e todas.